Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Nívia Paulino. O tema de hoje é o que é a Thai Massagem, quais os seus diferenciais e vai ter prática sim. Vamos fazer a prática para dor nas costas. Você vai entender aqui o que você pode começar a usar para dor nas costas. E quero que você que está aqui recebendo esse conteúdo gratuito compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas também tenham acesso ao mesmo conteúdo que você está tendo de forma gratuita, tá? Então eu estou presenteando você, presenteia os seus colegas que trabalham com massagem, manda esse link agora para ele. Me fala se você já trabalha com massagem também ou se não, se você é novo por aqui, se você está chegando agora, está conhecendo agora o meu canal do YouTube, aproveita para dar o seu joinha e o seu curtir para a rede social, entender que esse conteúdo é relevante para você e mostrar para mais pessoas que também se interessam por esse conteúdo. Se inscreve no canal, clica no sininho para você ser notificado. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado, toda vez que tiver uma live nova, um conteúdo novo, o YouTube ele vai te avisar e aí você não perde o conteúdo. Hoje eu vou trazer de uma forma geral uma dor nas costas que seja para a região toda. A gente vai trabalhar um pouco de lombar, um pouco da região torácica, mais próximo à escápula. Então você já pode ir pensando aí, quem na sua casa tem dor nas costas? Quem dos seus clientes tem dor nas costas? E que você vai poder hoje pensar nessa pessoa, aprender, ouvir aqui e depois praticar nessa pessoa para ajudar alguém que está perto de você, para ajudar algum cliente, para ajudar alguém que está sentindo dor. Uma das grandes missões aqui é levar uma vida sem dor através da Thai Massagem. Considerando essa vida sem dor para você também, porque muitos profissionais, ao longo da minha jornada, eu fui conhecendo pessoas, inclusive eu fui uma dessa pessoa, né? Eu fui essa pessoa que sentia dor. Eu fui uma profissional que sentia dor fazendo massagem. Então, levar uma vida sem dor é para o seu cliente e para você como profissional. Eu aprendi a duras custas aí, depois de muito sofrer, que não precisa sentir dor, que não precisa forçar o seu corpo para fazer uma boa massagem, para ajudar as pessoas, né, para ter resultado no seu atendimento. Basta você saber usar o método certo, a técnica certa, usar o seu posicionamento a seu favor, usar o seu corpo e a sua estrutura a seu favor e desenvolver habilidades que talvez você não tenha hoje. Assim como eu não tinha lá atrás e eu sentia dor porque eu não tinha as habilidades necessárias. Então hoje eu tô aqui, uma das minhas missões é compartilhar com você que você pode fazer o seu atendimento, que você pode transformar a vida do seu cliente sem sentir dor, sem se lesionar e sem machucar o seu cliente também, né? Ter esses benefícios, ter esses resultados. Lembrando de que eu vou te mostrar aqui os diferenciais dessa técnica que é a Thai Massagem, tá? Então, a gente vai utilizar, você vai ver hoje na prática, inclusive, que é uma massagem que não usa só as mãos. A gente pode utilizar várias partes do corpo, além das mãos, que é o convencional, que é o tradicional de se fazer massagem. Na Thai Massagem a gente pode utilizar o antebraço, o cotovelo, a gente pode utilizar o joelho, a gente pode utilizar os pés. Então a gente usa várias partes do corpo para fazer a massagem. Outro ponto é que ela é uma massagem feita por cima da roupa. Então o seu cliente ele não precisa tirar a roupa em nenhum momento, ele vai ficar vestido. Ele vai chegar com uma roupa e ele vai ficar até o final com essa roupa. Não vai precisar usar óleo, não vai precisar usar creme. Toda a massagem ela é conduzida por cima da roupa. E isso a gente entra já em em um outro diferencial que é, se é feito por cima da roupa, te dá liberdade para você atender qualquer pessoa em qualquer lugar. Ao ar livre, em empresas, em salão de beleza, na casa de alguém que você vai visitar. Então você consegue atender com liberdade em qualquer lugar. Você não precisa de um ambiente reservado, não precisa esconder a pessoa porque ela está sem roupa, porque ela está exposta ou porque está frio, né? A Thai Massagem, ela vai te trazer essa liberdade de atendimento
justamente porque o seu cliente vai estar com roupa. Então, qualquer lugar é lugar para você fazer um atendimento. Num gramado, numa praia, no quintal do seu cliente, na sacada, na varanda do seu cliente. Como eu falei, dentro de salão de beleza, na própria cadeira do salão de beleza, eu já tive vários alunos que postaram foto lá na nossa comunidade do Facebook fazendo atendimento na cadeira do salão de beleza. Você consegue atender na cama, no sofá, numa cadeira de quick massagem, na maca, no tatame, né? Então, te traz muitas possibilidades de atendimento. Então, a Thai massagem tradicional, ela é feita no tatame. Então, muitas vezes eu vou estar aqui com vocês trazendo o tradicional, que é no tatame. Mas quando você aprende a trabalhar no tatame, lembra que eu falei que eu comecei a desenvolver habilidades e que você também pode desenvolver habilidades? É porque quando a gente aprende a trabalhar no tatame, no chão, o nosso corpo ele vai criando uma inteligência diferente de quando a gente trabalha na maca. Pensa aí na anatomia do seu corpo, pensa na dinâmica do seu corpo. Se você está na maca, você fica em pé o tempo todo e trabalha bastante com o braço, né? O seu movimento é esse movimento. Às vezes você usa a mão, às vezes você já até usa o antebraço, mas vai estar sempre na parte superior do seu corpo em movimento. E quando você vai para o chão, quando você aprende a trabalhar no chão, todo o seu corpo entra em fluxo, todo o seu corpo entra em movimento. Mexe a parte superior, mexe a parte inferior, a sua mobilidade vai criando essa flexibilidade de mobilização, né? Então, mesmo que você se considere uma pessoa com talvez uma rigidez muscular, com um corpo mais enrijecido, talvez você pense aí, mas eu não sou flexível, será que eu consigo fazer? Consegue, porque a própria dinâmica faz com que você ganhe flexibilidade, com que você ganhe mobilidade, tá? Então essa mobilidade ela é adquirida com o tempo. Todo mundo consegue desenvolver. O seu corpo ele é treinável. Então isso é possível, isso foi possível para mim e eu tenho certeza que é possível para você também por conta dessa dinâmica do chão. E se você já atende na maca, saiba que o seu atendimento na maca vai ficar muito melhor, porque você vai ter essa consciência do seu corpo. Você trazendo essa consciência corporal do tatame para o atendimento na maca, você não vai ter dor, você não vai se lesionar, porque você vai saber conduzir melhor a sua sessão, tá? Então, todos esses diferenciais que você tá vendo, eu vou procurar sempre trazer essas demonstrações para a prática também. Então, você tá me ouvindo falar e já já a gente vai para a prática para você aprender uma sequência de massagem para dor nas costas, uma sequência de Thai massagem para dor nas costas, para que você veja e perceba e depois sinta com a pessoa que você vai praticar aí na sua casa, tudo isso que eu tô falando para você, né? Você vai conseguir juntar as pecinhas. A Nívia falou isso e agora ela tá mostrando isso na prática. Então eu vou mostrar essas diferentes formas de você usar o seu corpo na hora de massagear. Então, você vai usar as suas mãos, você vai continuar usando as suas mãos para massagear. Mas agora você vai aprender que o seu corpo é uma ferramenta muito mais ampla do que você imaginava e que você pode desenvolver habilidades, aprender novas habilidades para fazer um tratamento no seu cliente, um tratamento de massagem, usando outras partes do seu corpo que não somente a região das mãos. A gente vai trabalhar com a Thai massagem e os pontos altos que eu gosto de falar aí, eu dividi em 4 pilares, né? Então quem é aluno da Massagem Flow já sabe, sempre me escuta falando sobre os 4 pilares que eu uso lá no método Massagem Flow, que é massagem, então é uma técnica de massagem, alongamento, a gente vai usar bastante alongamentos, a respiração é a chave para conduzir, e se você souber conduzir esses 3, massagem, alongamento, respiração, você vai atingir o estado meditativo, que é o 4º pilar, né? Então, para atingir esse estado meditativo, você precisa cumprir com os 3 anteriores.
sabendo conduzir a sua sessão, né? Em harmonia, você entra no estado meditativo como profissional e você conduz o estado meditativo para o seu cliente, né? E o que é esse estado meditativo? É um estado de silêncio interno. Significa que você vai parar de pensar? Não necessariamente, mas o estado meditativo é quando a gente cria espaços entre um pensamento e outro, né? Nós somos seres pensantes, então a gente pensa o tempo todo a gente está pensando. E quando a gente entra no estado meditativo, quando você proporciona um estado meditativo para o seu cliente, você proporciona com que espace mais esses pensamentos. Então, a turbulência, a chuva de ideias, a chuva de pensamentos, que às vezes vira tormento, você consegue espaçar. Então, é essa brecha entre um pensamento e outro que aumenta, e isso faz com que a gente crie conexões com a nossa intuição, que a gente crie resoluções com a nossa mente. Então, problemas que a gente tem que às vezes não consegue resolver, questões que a gente tem que às vezes precisa de uma luz, de uma ideia, a gente vai passar a intuir. Por quê? Porque a nossa mente fica mais livre. Esses espaços, quando a gente abre esses espaços entre um pensamento e outro, é aí que surgem as ideias, é aí que surgem as nossas resoluções. Então, vocês começam a trazer isso para si como profissionais e também levar isso para o seu cliente, tá? Esse estado meditativo. Por isso que a Thai Massagem é uma ferramenta de cura para quem faz, não só para quem recebe. Então, se você aí do outro lado acha que massagem é só para ajudar o seu cliente, você está muito enganado, porque você pode desenvolver essas habilidades, você pode aprender diferentes formas, e a Thai Massagem é essa ferramenta que vai, além de cuidar do seu cliente, vai cuidar de você também. Então, você como profissional entra nesse processo de cura interior, tá? Você consegue melhorar desde questões emocionais, psicológicas, até questões físicas. Eu tô falando isso por vivência própria. Eu já fui atender com enxaqueca e saí do atendimento sem enxaqueca. Eu já tive aluno com fibromialgia e que não sentiu mais dor da fibromialgia, porque entrou nesse fluxo, né? Entrou nesse atendimento, entrou no flow que eu falo e começou a despertar esse estado meditativo e de cura para ele também, além de curar o cliente. E aqui a gente tem mais um ponto que é trabalhar em diferentes posturas. Com a Thai Massagem você vai ver que a gente vai trabalhar em 4 posturas: decúbito ventral, decúbito dorsal, decúbito lateral e sentado. O que é isso, Nívia? É quando o cliente está de barriga para baixo, de barriga para cima, na lateral, deitadinho assim de lado, como muitas pessoas costumam dormir, e nessa postura aqui como eu estou sentado. Então são essas 4 posturas que o seu cliente vai ficar para receber a massagem. Hoje eu escolhi a postura lateral, então você vai ver uma pequena parte de uma sequência na postura lateral para a região das costas. A gente vai trabalhar para dor lombar e dor na próxima região torácica, pegando a escápula, né, trabalhando bastante a escápula, que são regiões aí potencialmente de dores que o seu cliente tem. Então você pode até escrever aqui nos comentários se você conhece alguém, que eu tenho certeza que você conhece alguém que tem dor lombar ou dor aqui na região do ombro, da escápula, né? Dor da região aqui mais próximo à região torácica. Eu tenho certeza que você conhece alguém. Então a gente vai para a prática agora. Então aqui, quando a gente deita o cliente na lateral, é importante ter um travesseiro para a região da cabeça, para não ficar com a cabeça muito caída, né? E dependendo de como a pessoa eu preciso até de 2 travesseiros, então eu posso dobrar um pouquinho o travesseiro para ficar mais alto. E aqui na região das pernas eu também vou precisar de mais um travesseiro ou uma almofada. Aí eu sempre vou alinhar o corpo, né? Trazendo a perna a mais ou menos 45 graus e a outra eu posso esticar um pouquinho mais ela, deixar o cliente confortável nessa postura, tá? Por que eu preciso desse apoio aqui? Para o joelho não ficar batendo no chão e também para trazer um pouco mais de firmeza para o corpo, né?
Se eu deixo ela como ela estava antes, às vezes ela fica muito instável. E aí, conforme eu faço a manobra, o corpo dela vai ficar balançando. E assim eu trago mais estabilidade para o corpo dela. E quando eu faço a manobra, ele fica um pouco mais parado, um pouco mais fixo, sem balançar demais. Toda a região das costas a gente vai conseguir trabalhar hoje. Porque, como eu falei para vocês, além da massagem, a gente faz os alongamentos. E esses alongamentos, eles pegam uma amplitude maior do que só fazer a massagem com as mãos. Então você vai ver que eu vou misturar. Eu vou massagear e vou alongar ao mesmo tempo e trazer a respiração. Lembra? Massagem, alongamento e respiração. Então eu vou trazer também esse elemento da respiração, tanto para mim quanto para minha cliente que está aqui deitada. E a melhor posição para a gente começar é essa. Então, vamos lá. Você quer dobrar um pouquinho mais aqui? Tá bom. Tá bom? Tá. Então, aqui eu já posicionei a minha cliente, né? Eu vou começar pela região lombar. Então, pensa aí no seu cliente que tem dor na lombar, né? Que tem dor, às vezes, até que desce para a região do quadril. E se você trabalhar essa região da lombar, você acaba refletindo para a região do quadril, né? Uma das coisas que eu não falei ali para vocês, mas que é super importante, é que na Thai Massagem a gente foca bastante nas linhas de energia. Então, a gente tem linhas de energia no corpo todo. A gente consegue trabalhar de forma energética nessas linhas de energia. A gente foca sempre no todo, né? No tratamento de forma integral. Vocês vão ver essas pequenas partes, mas mesmo trabalhando em pequenas partes, eu tô pensando nesse trajeto, né? Que foi o que eu falei para vocês. Vou trabalhar a lombar, mas talvez essa região da lombar também gere uma dor no glúteo. Então, quando eu trabalho a lombar, eu tô mexendo nesses canais de energia, né? Então, a gente sai um pouco daquele padrão de trabalhar no músculo, dissolver um nozinho, saber ali aquela região exata da anatomia. Por quê? Porque a gente não precisa da anatomia para a gente trabalhar a energia. E a energia, os canais, as linhas de energia, elas são o nível mais sutil. Então, é como se a gente voltasse, né? Voltasse um pouquinho para a parte mais sutil para impactar o físico. Então, eu não preciso ficar mobilizando o físico, porque tudo começa lá no sutil. Tudo começa lá na energia. Então, esse é o princípio da Thai Massagem, de você trabalhar nessa questão energética. Então, eu vou posicionar o meu cotovelo bem do lado da coluna. Então, eu sinto a coluna do meu cliente e posiciono o meu cotovelo, tá? Para eu saber aonde que eu vou massagear. A massagem aqui vai ser com o cotovelo. Mas lembra que eu falei que a gente vai fazer a manobra conjunto com o alongamento? Então, eu vou encaixar o meu braço, solto o braço da cliente para ficar bem solto. Eu vou fazer uma trava, o meu cotovelo vai lá embaixo e a minha outra mão, ela vai vir no ombro. E a gente vai fazer um trabalho em conjunto. Eu vou massagear a lombar, vou empurrar a lombar e aqui no ombro eu vou puxar. Então, primeiro eu vou fazer um movimento segmentado, fragmentado, vou separar o movimento. Primeiro vai ser isso, massageando a lombar. E o outro movimento é aqui no ombro, eu vou puxar a região do ombro. Então, quando eu faço esse movimento puxando, automaticamente já estou mobilizando a região da escápula. E agora sim o movimento completo, que é as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu pressiono a lombar e puxo o ombro. Pressiono a lombar, puxo o ombro. Inspira. Expira, pressiona a lombar e puxa o ombro. Então, eu faço de forma sutil e eu vou aumentando a pressão gradativamente conforme cada cliente. E aí, o meu cotovelo, ele vai se movendo nessa região lombar, tá? Na região do quadrado lombar e pode descer um pouquinho mais. Então, vai estar
nessa região em 3 ou 4 pontos para fazer esse mesmo movimento. Aqui, a gente também não pode esquecer que eu também estou trazendo uma abertura peitoral, né? Estou trazendo essa abertura para a região peitoral, ela está respirando. Então, por mais que eu esteja atuando na dor física, que é a lombar, o que eu já posso imaginar aqui, o que eu já posso trazer para essa minha cliente? Trabalhar a ansiedade. Por quê? Porque ela está respirando, porque eu estou trazendo a abertura peitoral, né? Então, como a gente trabalha de forma energética, a gente também pensa sempre no padrão emocional e não só no corpo físico. Lembra de trabalhar o todo, né? De trabalhar de forma integral. Por quê? Porque todo mundo tem questões físicas e questões emocionais. E a gente vai trabalhando de forma a conciliar tudo isso, tá? Então, eu vou fazer aqui de 3 a 6 repetições desse mesmo movimento. E aí eu pego o braço dela e vou levar lá para o outro lado, alongando. Agora eu vou usar a minha mão. Então a minha mão vai lá na região lombar, eu vou pedir para ela inspirar e quando ela expirar, eu vou alongar e pressionar. Então a minha mão ela pressiona e a outra vai alongar o braço, trabalhando toda essa lateral. Então, trabalhando próximo à região superior, a região da escápula, trabalhando também a região do braço, tá? E depois a gente vira, traz pra cá, posiciona a minha mão lá no ombro e aí eu vou alongar pra cima também. Pedindo pra ela inspirar, inspira e expira. Inspira e expira. Então, isso eu tô trazendo o quê? Mobilidade para a região da escápula. Todo esse movimento de levar lá para cima, traz para cá, empurra, eu tô trazendo mobilidade para a região da escápula. Faz com o seu braço que você vai sentir como melhora a sua mobilidade, ó. Se você leva o seu braço para cá, depois leva o seu braço para lá, você vai trazendo essa mobilidade para essa região, tá? Que é uma das regiões de mais tensão. A escápula, região do trapézio, do ombro. E quando a gente faz essa mobilidade, a gente consegue melhorar isso. Aí eu vou encaixar bem na região da escápula o meu polegar. Então, eu vou sentir a escápula dessa cliente. Continuo com a mão apoiada, aquela mesma mão de apoio, sinto a escápula e eu vou pressionar ao redor da escápula em 3 pontos. E puxo o ombro. 1, 2, 3. Aí eu vou voltar 2 e 1. Então, ao mesmo tempo que eu pressiono, eu puxo o ombro. Isso evita que eu faça força demais com o polegar. Então, é diferente se eu faço isso ou se eu uso o alongamento junto, né? O alongamento, ele me ajuda a fazer a pressão sem exigir do meu polegar, tá? E aí, pra gente finalizar, eu trabalhei pressão, o cotovelo principalmente é forte, consegue dar muita pressão aqui para dissipar essa sensação de dor que pode ter ficado, essa sensação pontual, a gente termina com uma pressão palmar. Então, começando lá de cima, descendo, e aí sobe de novo. Quando a gente trabalha na lateral, eu tenho que sempre pensar em metade do corpo. Então, tudo que eu fizer, eu vou fazer na metade do corpo. Depois que eu terminar toda essa metade, aí o que eu tenho que fazer? Virar para o outro lado.
Então, eu terminei essa sequência, agora, o que eu vou fazer? Viro para o outro lado e faço a mesma coisa do outro lado. Então, tudo que eu fiz aqui foi da coluna para cima. Então, imagina o seu corpo aí, tem da coluna para cima e da coluna para baixo. Se você está deitado, né? Você vai ter duas laterais. Aqui a gente faz só uma lateral. Aí depois vira e faz a outra lateral, tá? Por quê? Porque a dinâmica funciona melhor dessa forma. Não tem como eu fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nessa outra lateral do jeito que tá. Então eu preciso que ela vire para eu fazer a mesma coisa para o outro lado. Então aí, com a pessoa que você vai praticar, com a pessoa que você vai fazer a massagem, com o seu cliente que você vai atender, hoje já vai colocar em prática isso que você aprendeu aqui, você vai pedir para ele, nesse momento, virar, tá? Para o outro lado e fazer essa mesma sequência. Então, isso que a gente viu hoje, para que serve? Para quem que serve? Qual que é o perfil de cliente que eu posso fazer esse atendimento? Qualquer pessoa que tenha dor lombar ou dor na região da escápula. Se ela tiver dor em toda a região das costas, às vezes a pessoa nem sabe onde está a dor. Você pergunta onde que dói nas costas, ela fala, ai, dói tudo. Então, se dói tudo, também vai servir para essa pessoa que dói tudo, tá? Aqui não tem nenhuma restrição e nenhuma contraindicação para quem tem questões de dor nas costas. Por quê? Porque a gente fez um alongamento leve, né? É uma manobra que dá para controlar a pressão, então mesmo o uso do cotovelo, que eu falei para vocês que é e pode ser uma pressão bem forte, eu consigo dosar. Então, se a pessoa tem as suas limitações e não consegue, não pode receber uma massagem forte, eu vou dosando essa pressão e deixando uma pressão mais leve. Vocês sempre vão me ouvir falando sobre isso, sobre esse limiar. Nem tão fraco, nem tão forte. Vai depender do quê? De cada cliente. Então, eu sempre vou encontrar o limite do meu cliente. E eu posso fazer mais forte se o meu cliente precisar, ou mais fraco se o meu cliente precisar também, tá? Adequando sempre para quem tá ali, para quem tá deitado no seu tatame, para quem tá deitado na sua maca, para as necessidades daquela pessoa. Isso é muito importante, porque se você exige demais do corpo de um cliente, no dia seguinte ele pode ficar com dor. Ou se você exige de menos, né? Se você faz muito fraco, pode não ser tão assertivo para ele. Vai funcionar? Se for uma massagem fraca? Vai, porque não é a pressão que determina o resultado. Porém, tem pessoas que já têm um trabalho corporal, já estão acostumadas a receber massagem, já conhecem mais o seu corpo, têm uma estrutura de corpo mais forte e necessitam de uma pressão mais profunda. Então, vai funcionar? Vai, mas para aquela pessoa funcionaria um pouco melhor, um pouco mais rápido se tivesse uma pressão mais profunda. Então, para cada um, eu vou sentindo o perfil do cliente e aí entra a importância da ficha de anamnese, né? Que não é o foco aqui hoje, mas é importante lembrar de você sempre ter uma ficha de anamnese para que você saiba identificar as questões e os padrões de cada cliente que você está atendendo, tá bom? Um beijo para vocês! Tchau, tchau!